A paz do Senhor Jesus, eu sou o Bispo Márcio Silva e hoje nós vamos falar a respeito de batismo nas águas. Há um mês atrás, nós estávamos falando para as pessoas que nos acompanham aqui na igreja, também nas redes sociais, sobre batismo nas águas. E nós vamos abordar alguns pontos, a questão do batismo, e responder também algumas perguntas. E eu gostaria que você pegasse uma caneta, um papel e anotasse alguns pontos, alguns destaques que nós preparamos aqui segundo a palavra de Deus. Não é segundo a igreja pela qual eu sou líder, não, mas contudo na palavra de Deus. Isso aqui não é uma visão minha, isso aqui não é uma doutrina da igreja, isso aqui é uma ordenança bíblica. Bom, por que o batismo nas águas? Primeiro, porque é uma ordenança de Cristo. Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. Observe que existem aí duas questões. Quem crê, a primeira palavra, quem crê e for batizado será salvo. Observe que não está dizendo assim, quem não for batizado não será salvo. Não, está dizendo assim, quem crê e for batizado será salvo. Então a primeira questão, o primeiro ponto que Jesus exige é que o sujeito ou a pessoa creia nele, creia no seu sacrifício, creia na sua ressurreição. E aquele que crê se batiza. Entende? Então já começamos a iniciar o nosso estudo falando sobre isso. Primeiro tem que crer, para ser salvo, Jesus está falando sobre a salvação. Então o batismo é posterior. Então a pessoa que crê, ela se batiza. Uma linguagem bem simples que eu gosto de falar é que a pessoa que ama alguém, ela se casa. Ela não fica só de namorar, não é? Ela namora e conhece. E depois que conhece, ela casa. Por que ela casa? Porque ela acredita, porque ela crê. Então ela une a sua vida juntamente a uma outra pessoa. Espiritualmente falando também é isso. Não fique aí namorando com Jesus, se case com Jesus. Então você que assume isso de crer e se batizar nas águas, você está se casando com Jesus. Uma linguagem um pouco diferente. E como isso deve ser ministrado? Bom, o batismo nas águas, o pastor ele vai fazer uma oração em favor das pessoas que ali se renderam a Cristo, estão decididas a nascer de novo, a se batizar nas águas. Disse nascer de novo porque ela morre para o mundo e nasce para Deus. Vê se você consegue entender isso. Morrer para o mundo é deixar a velha criatura de lado. É você abrir mão das suas vontades carnais. Estou falando de pecado. Você renunciar à sua vontade carnal. Então você morre para o mundo. Então quando o pastor, o presbítero, enfim, o bispo, o pastor, ele leva a pessoa às águas e mergulha ela nas águas, ali ela está morrendo para o mundo, e quando ela levanta, ela está nascendo para Deus. É apenas uma simbologia de que aquela pessoa, ela aceitou Jesus de verdade, e ela está declarando isso com o batismo nas águas. Ela está sepultando a velha criatura, está renascendo para Cristo. Então, como disse, é uma ordenança de Cristo. O batismo é uma ordenança clara de Jesus para todo aquele que crê. Na Bíblia nós encontramos o ladrão que morreu ali ao lado de Jesus. Não houve tempo hábil para ele se batizar nas águas. E Jesus disse: hoje você estará comigo no meu paraíso. No entanto, ele creu. Então Jesus quer que a pessoa creia. E se ela crê, não custa nada ela demonstrar isso na sua vida, declarando para todas as pessoas que ela vai se batizar nas águas. Apenas o ladrão não teve tempo, porque ele estava sendo morto naquele momento. E alguns teólogos dizem até que o seu sangue, ou a sua morte, foi o seu próprio batismo, porque ele entregou a sua vida em tempo hábil, né? Entregou-se e arrependeu dos seus pecados em tempo hábil. Então, para deixar bem claro, tem que crer
e aquele que crê se batiza. O batismo, ele é também, significa um selo da fé. Você está entendendo aí os pontos que eu estou colocando? É uma ordenança de Cristo. Então Cristo é um desejo dele que aquele que crê se batize. Foi o primeiro destaque. O segundo destaque, ele representa o selo da fé. Outrora, você não conhecia a palavra de Deus, o Evangelho, você não tinha ciência do reino de Deus. A partir do momento que você ouviu a palavra e você creu, e ali você declara, professa a sua fé em Cristo, o batismo nas águas, na sua vida ou na vida do candidato, vai servir como um selo da fé. Um selo. Assim como uma pessoa se casa, ela usa uma aliança de casamento. O batismo nas águas também vai servir como um selo para a vida do cristão. O batismo deve ser visto como um selo de justiça, que vem pela fé, e evidentemente deve seguir a fé, como determinam as palavras finais de Jesus, que se encontra registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15 e 16, eu leio para você. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Entendeu agora? Que aquele que crê e for batizado será salvo. Então, aquela questão que falamos anteriormente. Foi salvo porque creu. E aquele que creu professou a sua fé, selando isso com o batismo nas águas. Esta é a razão porque não batizamos nem tampouco validamos o batismo de crianças. É necessário crer primeiro, então, e se batizar. Portanto, uma criança, ao ser batizada, ela não sabe nem o que está fazendo, não é? Qual é o pecado também de uma criança para ser batizado? Então, nós não reconhecemos o batismo de criança. Primeiro, porque criança não tem pecado, e segundo, a criança não sabe nem o que é batismo nas águas. Então, para o candidato ser batizado, ele tem que crer. Obedecemos o princípio bíblico de consagrar as crianças ou os filhos ao Senhor. Consagrar é diferente de batizar. Então, você que tem o seu filho, a sua criança, você deve levar até a igreja e falar: ao pastor, eu quero consagrar o meu filho a Deus. Eu devo consagrar o meu filho a Deus, ao recém-nascido, à criança, enfim. Consagrar a Deus, diferente de batismo. Porque o batismo é para alguém que sabe o que está fazendo. Uma criança não sabe qual é o pecado de uma criança, não é verdade? Nós dizemos também que o batismo é, o terceiro destaque, a circuncisão do coração. Atenção para o terceiro destaque. No Velho Testamento, os judeus tinham como selo da sua fé a circuncisão. No Novo Testamento, a circuncisão foi suprimida, sendo vista simbolicamente no batismo. Então, homens e mulheres se batizam. No Velho Testamento, apenas os homens eram circuncidados para colocar ali como um selo da sua fé. Digo, fé judaica. No Novo Testamento, isso foi suprimido pelo batismo nas águas. João Batista começou a batizar, o próprio Cristo foi até a João Batista e foi batizado. João até ficou ali um pouco constrangido, dizendo: sou eu que devo ser batizado pelo Senhor, e o Senhor que vem a mim para que eu possa batizá-lo? E Jesus assim disse: tem que ser feito para que seja cumprida a justiça de Deus. Ora, se Cristo cumpriu a justiça de Deus, por que eu, filho de Deus, não devo também me batizar nas águas para que seja cumprida a justiça de Deus na minha vida? Então, se Jesus deu o exemplo, nós também devemos seguir o exemplo de Cristo, se batizando então nas águas. Então, portanto, o batismo nas águas, ele é ou serve ou é a circuncisão do coração.
velho coração foi sepultado e nasceu um novo coração em Cristo, uma nova vida em Cristo. Assim sendo, como diz em Romanos capítulo 2, Paulo ele relaciona isso lá em Romanos capítulo 2, versículo 28, sobre a circuncisão do coração. Apenas aí uma pequena analogia aí. Bom, o quarto, pessoal, para a gente encerrar, o batismo não salva, mas acompanha a salvação. Como dissemos anteriormente, o que salva é a pessoa crer. Então, quando ela crê, ela se arrepende. Ela se arrepende dos seus pecados. E ela sela isso com o batismo nas águas. Repetindo, o batismo não salva. É tanto que o ladrão que estava lá na cruz, que se arrependeu dos seus pecados e creu na última hora, não houve tempo para ele se batizar. Contudo, Jesus disse para ele: hoje você estará comigo no meu paraíso. Portanto, foi salvo porque creu, porque se arrependeu. Mas não é porque eu creio que não preciso me batizar. Não, isso é uma ordenança de Jesus, né? Então nós devemos sim crer e se batizar. O batismo é uma identificação com Cristo? Sim. Porque quando uma pessoa ela toma a atitude de entregar 100% a sua vida para Deus, ela está demonstrando para todo mundo, para os seus amigos, para a sua família e para Cristo. É uma identificação. Por que nós estamos colocando no quarto destaque? O batismo é uma identificação com Cristo. Fazendo uso da palavra, quando Jesus disse que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do Pai. Portanto, o batismo é uma identificação com Cristo, ou seja, esse eu conheço, esse me serviu, esse fala a minha língua, este me obedece, este anda comigo. Atenção para esse quarto destaque que é muito importante. O batismo é uma identificação com Cristo. Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está no céu. De outro modo, aquele que se envergonhar, como já disse, o Senhor também vai negar que conhece diante do Pai. Então é sim uma identificação com Cristo. Aí depois vem aquelas perguntas que eu disse no início: quem pode se batizar? Ora, quem deve se batizar é todo aquele que crê, se arrependeu de fato de verdade e decidiu ter uma vida com Cristo pela fé e não voltar mais para o mundo, e não voltar mais para o Egito. Deixa eu citar aqui o que diz lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos capítulo 8 diz o seguinte: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? A resposta de Filipe vem trazendo luz sobre os requisitos básicos para o batismo. É lícito se crê de todo o coração. Atos capítulo 8, versículo 36 e 37. Essa passagem está falando sobre um eunuco. Ele estava lendo a palavra e não havia ninguém que o ensinasse. No entanto, na sua curiosidade, ele começou a ler. Ele se interessou por aquele assunto. O servo de Deus que ali estava evangelizou ele. Pregou para ele sobre a mensagem da cruz, sobre arrependimento. O eunuco não era judeu. Então, houve-se uma discussão na época em que somente os judeus seriam salvos, ou apenas os judeus seriam circuncidados. No entanto, a palavra de Deus veio para salvar todo aquele que nele crê. O eunuco, não sendo judeu, leu a palavra
compreendeu a palavra e fez uma pergunta e disse para ele: o que me impede de ser batizado? Ou o que é necessário para ser batizado? E Filipe respondeu para ele: olha, é necessário que a pessoa creia. Aí ele olhou para ele e disse: pois eu creio. Então Filipe viu ao lado e tinha um lago. E disse assim: olha, pararam lá a carruagem e disse: vamos descer, nada te impede, então eu vou te batizar agora. Filipe desceu com ele da carruagem e batizou o eunuco ali mesmo, nas águas. Portanto, quem pode ser batizado? Todos podem ser batizados se primeiro crer e se arrepender. Tá certo? Se você tem alguma outra pergunta, você pode colocar aqui na descrição do vídeo e na próxima terça-feira nós vamos responder, mas manda logo as suas perguntas e aí na próxima terça-feira nós vamos responder aqui no nosso canal as suas perguntas sobre o batismo nas águas. Tá certo? Então nós falamos hoje de 4 destaques. Eu espero ter ajudado você nesse pequeno vídeo, tá bom? E se você se interessa em se batizar nas águas, procure uma igreja, procure o seu pastor, diga para ele que você tem o desejo de se batizar nas águas porque você crê, porque você se arrependeu dos seus pecados, porque o batismo é para você um selo da sua fé e porque você quer sim se entregar de fato e de verdade para Cristo, morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Na próxima terça-feira nós teremos um outro vídeo falando sobre batismo, mas respondendo algumas perguntas. Você pode mandar aqui no canal a sua pergunta e eu terei o imenso prazer de responder aqui para você, tá bom, pessoal? Um forte abraço, que Deus abençoe e até lá.